Muito bem, terminamos a nossa parte de aplicações. Vamos para desenho de primer e sonda, que vai ser a nossa prática agora. A gente vai fazer aqui na vida real. Deixa eu ver como é que vai, que tá rolando aí. Maria Isabela tentando passar a perna. Maria Isabela, volta lá e vê o código. Tá lá, tá gravado, só ir lá ver. Bom, depois eu vou ver as perguntas aqui. Mas vamos para a parte de desenho de primer. Para desenhar primer e sonda, também aqui... tá dando pau? Também que tô olhando, deixa eu virar ele aqui, ó. Voltou? Desenhar primer e sonda. Primer e sonda... eu vou passar para vocês aqui um fluxo de ações para vocês desenharem primers e sondas na vida real, na prática de vocês. Não quero perder muito tempo, que eu empolguei hoje, hein? Olha, 15 para as 9 já. Mas é que é rápido também, porque a prática é tão fácil, gente. É tão fácil, que vocês vão falar, puta, é só isso que faz. É só isso que faz, praticamente é isso. Mas vamos lá, fluxo de ações para você desenhar bons primers e ou sonda, se você quiser trabalhar com sonda ou não, né? Você pode trabalhar com cyber, com só primer, pode trabalhar com sonda. Vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é obter sua sequência-alvo. Não dá para você fazer PCR sem a sequência-alvo. Tá na blusa ainda? Me fala aí se tá ruim ainda. Acho que não, né? Primeira coisa que você vai fazer é obter sua sequência-alvo. Você pode buscar isso em banco de dados, você pode pegar a sua sequência por meio de um sequenciamento e assim por diante. Você vai obter sua sequência-alvo, do gene-alvo, do que você quiser analisar. Depois que você tiver a sua sequência, você vai encontrar lá dentro da sua sequência aquelas regiões que são do seu interesse. Por exemplo, lá no caso do SNP, lá da cafeína, eu poderia pegar a sequência do gene, o CYP1A2, e buscar a região onde está o SNP de interesse, né? Onde estava o marcador de interesse. Então você vai buscar aquela região alvo ali dentro. Você vai estabelecer os parâmetros dos primers e das sondas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vai conhecer as condições da sua reação. Vocês lembram que o anelamento de um primer, a temperatura de anelamento de um primer está associado, diretamente impactado pela concentração de sal na reação. Então você precisa conhecer as condições da sua reação para desenhar um primer. Você vai desenhar primers. Ô, Patrícia, eu vou responder isso depois para você, tá? Responda aí como obter o gene de referência. Aí você vai desenhar os primers propriamente dito, que a gente vai fazer isso aqui na prática. Quando os seus primers chegarem no laboratório, você valida eles, faz alguns testes e seja feliz. Anotem aí, começa a anotar. Parâmetros para você desenhar bons primers para PCR em tempo real. Primeira coisa, tamanho, de 18 a 24 nucleotídeos. Esse é o tamanho que você vai sempre trabalhar, sempre tentar ficar aí entre 18 e 24. Quantidade de GIC, lembra, né, que o GIC ele impacta na temperatura de melt, consequentemente impacta na temperatura de anelamento, vai trabalhar entre 30% e 80%, ideal que você deixe aí por volta de 50%. É interessante que a extremidade 3' do seu primer tem uma citosina ou uma guanina. Por que isso? Porque quando você tem uma citosina ou uma guanina na extremidade 3', aquela porção do primer, ela tem uma TM mais alta. Ou seja, no processo de anelamento do primer com o seu alvo, é a extremidade 3' que se liga primeiro. E isso é importante porque se a extremidade 3' ela não estiver ligada, ela não estiver anelada quando a DNA polimerase incorporar o nucleotídeo, a DNA polimerase não sai do primer. Ela fica ali, dá uma travada e cai a eficiência da reação. Quando você garante que a DNA, que o primer, a porção 3' do primer está ligada, já está ligada, associada ao seu alvo, a DNA polimerase está livre para sair, a hora que ela começa a sair. Então é interessante você colocar uma citosina ou uma guanina na extremidade 3'. Deixa eu ver que chegou a mensagem aqui. Outra coisa. A temperatura de melt, você vai desenhar primer de tal maneira que você fique ali numa temperatura de melt entre 58 e 60 graus Celsius, certo? Lembrando que você não pode ter uma diferença de melting, temperatura de melting, muito grande entre forward e reverse, né? Porque eles vão implicar na mesma reação, tem que ser mais ou menos próximo. Diferença de 4 graus Celsius aí está aceitável entre eles. E você vai evitar repetições, evite 4 ou mais repetições do mesmo nucleotídeo, tipo GAAAA ou GC, CT, 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 CT e assim por diante.
Você vai evitar estruturas secundárias também, evite regiões de formação de estrutura secundária do primer, tanto o primer como evitando um primer se anele nele mesmo, ou em pares dele, ou um primer se associando ao outro. Você não quer que o primer se anele com o primer, é isso que você vai evitar. Às vezes um primer se liga em outro primer, formando um dímero, ou ele se dobra, se anelando nele mesmo, formando um hairpin. Você vai evitar isso. O Amplicon, o produto de PCE que você vai gerar, vai trabalhar entre 80 e 50 pares de base se estiver trabalhando com agente intercalante e 80 e 120 pares de base se estiver trabalhando com sonda. Pode ser um pouco mais do que isso? Pode. Menos é duro, hein? Menos é difícil. Mas um pouco mais do que isso pode, mas tenta ficar nisso. Quantidade de GIC do Amplicon, do produto de PCE, também. Você vai gerar Amplicons ali, vai procurar regiões de Amplicon que fiquem entre 30 e 80, ficando entre 40 e 60 no ideal. E por último, trabalhe sempre nas regiões conservadas, em primer na região conservada daquele alvo, para você evitar, se você desenha um primer numa região que é um SNP, por exemplo, que tem um SNP ou mais de um SNP, o seu primer não vai funcionar bem, entendeu? Então você tem que sempre desenhar primer em região conservada da sua sequência. Considera também modificações e tipo de purificação do seu primer. Primer para PCR em tempo real você pode fazer dessalinização, que é o suficiente. Para a sonda, características da sonda. Tamanho de 18 a 30 nucleotídeos. Quantidade de GIC também entre 30 e 80, dela ficar em 50. A fita que você vai desenhar, lembra que a sonda ela vai em uma das fitas, ou na sense ou na anti-sense, você escolhe qual fita. Praticamente tanto faz, mas você vai evitar colocar a sonda nas fitas que tem mais citosina. Porque quando você tem uma sonda que se liga numa região que tem mais citosina, essa sonda ela tem mais o quê? Guanina. E olha só, a guanina, ela tem um efeito quencher. Ela tem um efeito parecido com um quencher, né? Você não tem um reporter gerando fluorescência ali e fazendo aquela troca de energia ressonante fluorescente com o quencher? A guanina ela faz um efeito semelhante. Então, se você tem uma guanina muito próxima do seu reporter, pode ter uma troca de energia entre elas e diminuir a intensidade daquela fluorescência na reação. Então, você evita produzir sondas com mais guanina. Também vai evitar as repetições, do mesmo jeito que eu falei lá para vocês. Isso aqui é exatamente pelo mesmo motivo lá das citosinas, né, da fita com citosina. Evitar sonda com guanina na extremidade 5' por causa do efeito quencher. Evitar mismatch. Mismatch é um anelamento que não é 100% específico, né? Você sempre vai tentar fazer um anelamento com 100% de especificidade, com match 100%, sem nenhuma falha. Cuidado para não formar dímero de primer, porque você está trabalhando agora com 3 óligos, né? São 2 primers e uma sonda, aumenta a chance de você dimerizar os óligos. E a temperatura de melting da sonda ela tem que ser um pouco maior que a dos primers, entre 65 e 67 graus. Vamos fazer a prática? Vamos fazer a prática. Deixa eu fechar aqui. Assim. Vou abrir aqui o meu arquivo. Abrir nosso site. Ó, vocês vão entrar neste site aqui, ó. Eu vou deixar, depois eu passo o link para vocês. Mas vocês vão entrar no site da IDT. A IDT é uma empresa que ela é muito conhecida pela qualidade dos óligos que ela produz. Primer, sonda e outros óleos. Vocês vão fazer o cadastro no site aqui da IDT, eu já tenho meu cadastro, só vou entrar. E vocês vão usar esse software aqui lá dentro do site deles, o Primer Quest Tool. É essa ferramenta que a gente vai utilizar aqui. Vamos ver se o site não vai travar. Não, foi. Aqui no site, quando você acessar a ferramenta, você tem algumas opções para você começar a trabalhar. A primeira coisa que você vai fazer, se você voltar ali no fluxo de ações que eu mostrei para você, você vai precisar da sua sequência alvo, né? Então aqui no meu caso, eu já deixei separado uma sequência alvo, sequência qualquer aí que eu peguei no banco de dados, nem sei direito o que é isso daqui, mas peguei uma sequência alvo, estou copiando ela aqui do outro arquivo. Você pode fazer é dar o Ctrl+C, Ctrl+V. Fui lá no meu arquivo, joguei minha sequência alvo aqui, tá vendo? Imagine que isso aqui seja, por exemplo, o gene lá do CYP1A2. Poderia ser ele aqui. Eu jogo a sequência de nucleotídeos que eu peguei num banco de dados, ou a sequência de nucleotídeos que eu obtive a partir de um sequenciamento. Essa é a opção. Aí eu dou um nome para ela. A outra opção,
é você, pelo o número de acesso do GenBank da sua sequência, já colocar ele aqui. Nesse caso eu também tenho aqui um, ó, que é da mesma sequência, o número de acesso dele é o NM001000, não sei o que lá, que é isso aqui, ó. Eu venho, jogo o número de acesso dele e peço para ele buscar lá no banco de dados a sequência. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que eu fiz lá atrás, só que em vez de colar a sequência, ele buscou no banco de dados para mim. Aí eu dou um nome aqui, que é o, vamos dar um nome aqui, curso QPCR, é o nosso alvo, beleza? É o nome do nosso alvo. E aí, gente, é o seguinte, aqui nesse software você vai escolher, que você tá, esse primer aqui que você vai desenhar, nessa sequência é para quê? É para PCR? É para PCR em tempo real quem vai trabalhar com sonda de hidrólise? Ou é para PCR em tempo real quem vai trabalhar com agente intercalante? Vamos trabalhar com sonda de hidrólise porque é a mesma coisa aqui, né? Vocês só vai colocar vai gerar um oligonucleotídeo a mais. Então vamos simular aqui uma PCR em tempo real usando sonda de hidrólise. Clicou aqui em PCR em tempo real, ele está processando e está pronto. Seu primer está pronto. Só comprar. É basicamente isso. É muito fácil desenhar primer. Se você tiver uma sequência de boa qualidade e você tiver esses parâmetros que eu falei para você pré-estabelecido aqui no software, pô, tá fácil. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar só para vocês entenderem, ó. Nesse caso, eu coloquei a sequência, pedi para ele desenhar primers para PCR em tempo real, então ele já tinha um conjunto de parâmetros pré-estabelecidos, que eu não mexi em nada, né, nos parâmetros. Eu não falei tamanho de primer, eu não falei tamanho de amplicon, eu não falei nada. Aquilo que eu mostrei lá para vocês, eu não fiz nada, pessoal. Só que esse software aqui, ele já está pré-setado, o default dele, ele já é muito, muito próximo daquilo que eu passei para vocês como recomendação. Então, muito possivelmente, esses primers que ele desenhou aqui para mim, têm as características ideais de um primer para PCR em tempo real. Então aqui no meu caso, ele está mostrando a sequência inteira, essa é uma sequência de 6.610 pares de base que eu mandei, e ele desenhou 1, 2, 3, 4, 5 primers para mim. Deixa eu minimizar isso aqui para eu conseguir ver o chat. Não é pago, esse software é gratuito, só entrar lá e usar. Tá? É muito bom. Então ele desenhou esses conjuntos. O primeiro que ele está mostrando aqui, ó, vamos dar uma olhada no primeiro conjunto que ele desenhou. Ele vai produzir um amplicon de 103 pares de base, então o amplicon que está dentro daquela faixa que eu falei, que era de 80 a 120, né, mais ou menos, está na faixa que eu queria. O primer forward, ele começa na posição 3.454, era uma sequência de 6.000 pares de base, ele vai começar na posição 3.459, então provavelmente ou é esse, dá para a gente descobrir, ó, eu acho que é esse aqui, ó, é esse aqui. É o primer que ele desenhou aqui. Então o Ford ele começa na posição 3.459 e ele termina na 3.482. Ou seja, ele tem 23 nucleotídeos de tamanho, uma TM de 62 e 43,5% de GC. Tá tudo dentro dos parâmetros que eu falei para vocês. O primer reverse, ele começa na posição 3.541, termina na 3.562, portanto tem 21 nucleotídeos, uma TM de 62 e uma quantidade de 47,6 de GC. E a sonda está entre eles, né? Está no meio. Ela começa na 3.490, termina na 3.514, tem 24 nucleotídeos, uma TM de 68, lembra que a TM da sonda tem que ser maior, e a quantidade de 54 de GC. Beleza. Muito provavelmente esse primer aqui, se eu rodasse uma PCR com esse primer aqui, ia funcionar. Muito provavelmente. Ele te dá mais algumas informações, ele dá essa opção, dá mais outras opções aqui embaixo. Tá? Se ele gerou, se você pré-estabeleceu os parâmetros para PCR em tempo real, que foi o que a gente fez ali, né? E ele gerou os primers, é porque ele desenhou, são primers muito possivelmente que vão funcionar. Você consegue ver algumas informações aqui sobre o primer Ford, eu posso clicar aqui no hairpin, deixa eu ver se ele vai abrir numa outra página. Aí abriu. A gente pode clicar aqui no hairpin e ele dá informações sobre o hairpin, né? Se esse primer ele se dobra, se anela nele mesmo e qual é a força dessa ligação. Então ele mostra aqui a sequência do primer, ele dá condições pré-estabelecidas de reação, né, de PCR, aqui ele está mostrando o que aconteceria com esse primer a 25 graus Celsius, se a concentração de sódio lá no Master Mix fosse de 50 milimolar. Então aqui você poderia ajustar, você poderia chegar lá no protocolo do seu Master Mix, ver a formulação dele e falar, meu Master Mix usa 50 milimolar. Ah não, usa 60 milimolar de sódio. Você ajusta aqui para ele refazer a conta, né? E aqui ele dá as informações de força de ligação desse hairpin, ele dá a estrutura do hairpin também, ó, ligação de A com T, C com G, ele forma hairpin, mas é um hairpin fraco, né, não é uma força muito forte, então provavelmente é um hairpin que não vai atrapalhar na reação.
Ele te dá também uma coisa interessante, se você quiser, você pode clicar aqui no Blast, ele vai te jogar lá no Blast. E aqui você tem um mundo de opções para trabalhar com esse primer. Você pode comparar ele com a sua sequência-alvo, aqui você vai fazer o que você quiser, você pode comparar com outras sequências, você pode... Cara, você consegue simular uma PCR, fazer uma simulação de uma PCR aqui com um primer no Blast, tá bom? Aqui tem um mundo de coisas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o curso de PCR, que eu ensino tudo isso em detalhes lá. E daí com os detalhes do ensaio. Então ele está mostrando aqui o Ford, o reverse, deixa eu ver se está pegando aqui, a sonda, aquelas informações, aqui a sequência, onde ele está dentro da sequência, ó. Tá vendo? O Ford, o reverse e a sonda aqui no meio. Bonitinho. Beleza? Vamos voltar aqui. Tá, mas aqui eu não estabeleci parâmetro nenhum, né? Eu confiei cegamente no que esse software está me dando. Mas você pode pegar e ajustar os parâmetros dele, ó. Você vem aqui, muitos daqueles parâmetros que eu passei para vocês lá na aula, você pode ajustar aqui. Aqui ele está perguntando, ele te fala, quantos resultados você quer? Né? Aqui eu pedi 5, né? Por isso que ele deu 5 resultados de primer. 5 é resultado de primer. Qual que é a variação de localização do primer Ford? Porque a hora que ele desenha um primer Ford, dessas 5 opções que ele te dá, quão distante você quer que essas opções estejam uma das outras? Porque às vezes ele desenha tudo próximo do outro, às vezes isso não te interessa, você pode querer espalhar ele ao longo da sua sequência, mesma coisa para o primer reverse. Aí você vai ter que pegar a informação lá no seu Master Mix. Quanto que você tem de sódio? Qual que é a concentração do seu primer na reação? Quanto que você tem de magnésio? Qual que é a concentração da sonda? Quanto você tem de DNTP? Você coloca essas informações aqui para ele calcular melhor ainda o primer para você. Aí aqueles parâmetros que eu te disse lá, né? Qual que é a TM, a mínima e a máxima e a ótima, você pode ajustar isso para aquilo que eu falei, quantidade de GC e o tamanho do primer que você quer. Aqui no caso, ele foi de 17 a 30, né? Um primer muito grande pro que eu falei para vocês. Eu nem sei se aqui ele está... Eu acho que aqui ele está em parâmetros de PCR convencional aqui, né? Eu não lembro se eu selecionei... Ah, não. Ó, é que está convencional. Vamos trocar para QPCR aqui, ó. Vamos trocar para QPCR. Será que ele trocou? Ah não, tá carregando ainda, tá meio lento. Aí ele vai dar uma ajustada nesses parâmetros. Mas enfim, é isso aqui. Você vem aqui na ferramenta e ajusta com base naquilo que eu passei lá. Você vai ajustando, ó, trocou. Vamos ver se ele melhorou aqui. Tamanho do primer. Continuou grande. Aqui eu trocaria, tá? Não deixaria... Ah não, aqui é a sonda, aqui embaixo. Não, cadê? Não é isso aqui não. Aqui, ó, primer, tamanho do primer, tá grande. Eu não deixaria ele para 30, não. Mas se bem que no ótimo ele está sempre tentando chegar nos 22. Eu deixaria ali entre aquilo que eu falei, que acho que era 18 e 23, a 24, né? Não deixaria, eu trocaria aqui, tá? Aqui outra coisa que eu mexeria também, nesse especificamente. Lembra da guanina ou citosina na porção 3', que eu falei para você que é legal ter? Aqui ele está considerando nenhuma. Se você colocar um, ele vai obrigatoriamente desenhar um primer Ford e o reverse com uma citosina ou guanina na extremidade 3'. Ele vai forçar esse desenho. Os ajustes da sonda estão aqui embaixo, aqui os ajustes do tamanho do amplicon, e aqui tem várias coisas que você consegue fazer para melhorar um pouco para direcionar um pouco o desenho dele, né? Você tem a sua sequência completa, mas imagine que você quisesse que seu primer fosse desenhado só dentro dessa porçãozinha aqui, que é onde está o seu SNP, por exemplo. Você poderia fazer ele desenhar aqui. Você poderia falar, ó, essa região aqui ela é ruim, que tem muita repetição. Tira daí, não desenha aí não. Você poderia tirar dali também. Você poderia selecionar, fazer uma lista de região-alvo. Aqui interessa, aqui interessa, aqui interessa, aqui interessa, o resto não. Você pode colocar essa região. Isso aqui também. Ou excluir essas regiões. E você pode fazer overlaps também. Às vezes é interessante que um primer... Isso aqui é interessante para quem trabalha com expressão gênica, por exemplo, que é interessante você desenhar um primer entre a junção exon-exon, né? Isso aqui é a sequência de um RNA mensageiro. Em algum lugar ali vai ter a junção de um exon com exon. Você desenha um primer bem em cima. Porque aí na vida real, lá no laboratório, você não amplifica DNA genômico. Então isso tudo você consegue ir colocando aqui nesses parâmetros. Ah, não sei o que significa tal coisa. Vem aqui e clica, ó, ele te fala o que faz. Só que tá lerdo da internet e não está mostrando. Vamos pegar um outro aqui, vamos ver se ele vai. Tá muito ruim a internet. Acho que por conta da transmissão. Se você clica aqui em cima, ele te dá a definição daquele parâmetro que você está ajustando. Foi?